Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos esperar o Instagram avisar para o pessoal que estamos ao vivo. Oi, você consegue me ouvir bem? O áudio está chegando para vocês? Tudo está chegando? Me dizem aí, Gisela, boa noite. O áudio chega para vocês? Vocês conseguem me ouvir? Me deem aí notícias. Gisela, tá me ouvindo bem? Tá me enxergando bem? Tudo certo? Alexandra, me responda aí. O áudio tá chegando direito? A imagem tá chegando direito? Tá dando delay pra alguém? Ouvindo bem. Ai, que bom. Fico feliz. Então, Renato, meu sogro. Ai, que legal. Tudo certo, então, gente. Hoje, depois de 68 milhões de anos sem a gente fazer live nesse perfil, tô muito animada pra live de hoje, porque a gente vai falar de desautonomia, como eu compartilhei aí com vocês, nos stories, em vídeo, o perfil, né, da médica que vai conversar aqui com a gente hoje. E conversando com as pessoas, né, com os pacientes de Lyme, não somente pacientes de Lyme, todo mundo ficou assim, gente, eu tô achando que eu tenho isso, o que é desautonomia? Ficou todo mundo bem curioso. E surgiram várias perguntas, né? Pode participar aqui ao vivo, tá, gente? Tranquilamente, quem quiser participar ao vivo, mandar as suas perguntas, mas eu vou tentar seguir uma ordem aqui das perguntas que foram enviadas, né, pra gente aí na caixinha de perguntas, para que a gente possa falar sobre desautonomia. Seja bem-vindo, Douglas, seja bem-vindo, Luciana. Doutora, você está aí para eu poder te chamar, para você participar com a gente. E só um pedido, né? Você que tá entrando aqui, gente, pega esse aviãozinho aí, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, compartilha com seu médico, né? Às vezes você tá assim, gente, eu acho que eu tenho isso. Se você tem um médico que te acompanha, compartilha com seu médico e vamos trocar aqui algumas experiências. Então, eu vou chamar aqui pra doutora entrar com a gente, se apresentar. Já tá chegando até pergunta aqui, gente, pelo amor de Deus. Então, deixa eu ver se chega aí pra ela, a doutora Patrícia. Mandei a solicitação pra ela entrar com a gente, pra gente poder conversar. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Eu que Consegue me ouvir, hein? agradeço. Tô te ouvindo bem. E você? Eu tô tudo bem. Gente, doutora Patrícia, cardiologista, como eu coloquei aí, teve várias pessoas, doutora, que falaram, como assim existe um cardiologista especialista em arritmia? Como é que é isso? E desautonomia, o que que tem a ver? Então, assim, eu vou deixar, porque, obviamente, essa já foi uma das primeiras perguntas, né, que rolou, assim, o que é desautonomia e como é que a gente vai explicar para as pessoas? Então, doutora, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, né? Falar um pouquinho aí da sua jornada como cardiologista e já explicasse aí pra gente, né? O que é desautonomia, afinal de contas? Legal. Bom, então vou começar com as desautonomias e depois eu vou explicar por que que uma cardiologista que entra na jogada no tratamento das desautonomias, né? Então, a desautonomia, ela é uma alteração do funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. Então, a rigor, ela tem uma origem neurológica. A gente tem um sistema nervoso que a gente chama de autônomo, porque a gente não tem nenhum controle sobre ele. Não é uma coisa comandada por nós, como, por exemplo, o sistema nervoso motor, que eu consigo me movimentar de acordo com a minha vontade. É Não diferente. Então, o é que que intencional, assim. Exatamente. O que que esse sistema nervoso faz? Ele comanda tudo que são as nossas funções fisiológicas. Então, quanto é a nossa frequência cardíaca, nossa pressão arterial, qual é a minha temperatura corporal, se eu estou tendo estratégias para perder calor ou para conservar calor. Então, se eu dilato meus vasos, se eu estou suando, se eu tenho os pelos eriçados, tudo isso quem comanda é o sistema nervoso autônomo. E ele vai funcionar
eu estando dormindo ou eu estando acordada, ele vai funcionar independente das minhas vontades, porque é um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo regulatório. E é um mecanismo extremamente primitivo, que a gente vê em animais bastante primitivos. Então, a base da desautonomia é uma alteração no funcionamento desse sistema nervoso autônomo. Então, a origem das desautonomias ela é muito mais neurológica. Por que o cardiologista entra na jogada? Porque o sistema nervoso autônomo comanda, dentre outras coisas, o nosso funcionamento cardíaco, principalmente pressão arterial e frequência cardíaca, que é onde a gente vai ter a origem de diversos dos nossos sintomas. Então, palpitação, mal-estar, cansaço, são todos sintomas muito comuns ao cardiologista. E o grande sintoma, que é o desmaio. E aí é onde entra, além do cardiologista, o arritmologista, que é o meu caso. Então, o arritmologista, ele é uma pessoa que tem um treinamento muito grande na investigação de perda de consciência. Quando a gente for pensar em perdas de consciência na maioria das vezes são de origem cardiológica ou de origem reflexa, apesar de que muitas vezes a gente associa com epilepsia e procura primeiro um neurologista, né? Porque já que perdeu a consciência, aí é um outro viés do negócio, porque na maioria das vezes a causa é cardiológica e na maioria das vezes as pessoas procuram primeiro o neurologista. Então é aí que o cardiologista entra no tratamento e no diagnóstico das desautonomias. É o cardiologista que recebe a manifestação, ou os sintomas principais no consultório, são muitos de manifestação cardiológica, e, além disso, tem esse filete aí da cardiologia, que é a arritmia, que estuda uma das facetas grandes, é a síncope, ou a perda de consciência, e que, em grande parte, é de origem cardiológica barra desautonômica. Então, é onde o cardiologista e o arritmologista entram. E, doutora, você falou aí um negócio interessante, porque você falou, né, que você que normalmente vai fazer o diagnóstico é esse cardiologista, mas é muito interessante porque realmente, se a gente passar mal, a gente tiver uma ausência, né, síncope, como você falou, desmaio e tudo, e uma coisa que muita gente mandou aqui, assim, de pergunta, que às vezes é difícil para você, pessoa que não é médico, identificar, né? Isso foi coração, isso aqui foi pressão, isso aí. O que que me levou a essa síncope? O que realmente aconteceu? Né? Uma coisa que toda vez que eu tentava explicar para alguém, depois que eu descobri o que era desautonomia, eu falava assim: olha, eu acho que Tico e Teco não se conversam, um quer uma coisa, outro quer outra, e alguém desliga a chave. Uma hora ela volta assim, eu não conseguia explicar que hora que isso se dava e como isso se dava. Né? E aí você colocou que a gente muitas vezes a gente acha que é uma coisa neurológica. E qual é o caminho para a gente, a partir do quê? O que é um alerta que a gente tem que ter? Poxa, considerar desautonomia. Não só a pessoa que passa mal, como o médico. Na hora que chega numa consulta assim, talvez qual que seja aquela coisa assim que acende o alerta para o médico de, peraí, pode ser que isso aqui seja uma desautonomia. Bom, aí o que é importante? Já tira de vocês que são leigos essa responsabilidade, certo? Essa responsabilidade não é do paciente. O paciente, Graças a Deus. o que eu sugiro para quem está procurando um médico ou para quem está buscando atendimento? Eu sugiro que você preste muita atenção nos seus sintomas. Então, agora eu vou dizer aqui, digamos que é dicas para você ir para uma consulta eficiente, né? O que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção se tem alguma coisa que faz você passar mal. Você tem que prestar atenção quais são os seus sintomas e tentar sair do eu passo mal para alguma coisa mais específica. O que é passar mal? É tontura? É uma sensação de cabeça vazia? Você precisa explicar com as suas palavras mesmo. Quem tem que Sim. traduzir isso em linguagem médica e em diagnóstico é o profissional de saúde. Isso aí não é uma responsabilidade do leigo, tá? Então já não precisa você fazer seu diagnóstico. O que você tem que fazer é uma autopercepção. Então, eu perdi a consciência, né? Você não sabe nem se é síncope, porque síncope já é um termo médico para um tipo específico de perda de consciência. Mas eu perdi a consciência. O que eu estava fazendo?
como eu estava fazendo, que posição estava meu corpo, o que que fez eu perder a consciência, o que que eu senti antes de perder a consciência, quanto tempo eu fiquei desacordado, o que que eu percebi depois que eu recuperei a consciência. Para recuperar a consciência, alguém fez alguma coisa para que a minha consciência voltasse? Depois que eu voltei à consciência, eu estava sentindo alguma coisa? Então, às vezes, essas são perguntas que a gente tem a obrigação de fazer numa consulta. E às vezes a pessoa só consegue trazer essa informação para a gente no retorno, porque ela nunca prestou atenção. Sim. Então, O às que que é o vezes, gatilho que é faz uma ela coisa entrar que nisso? dificulta a gente de fazer o diagnóstico de cara ou se aproximar mais do diagnóstico, porque a própria pessoa não fez uma autopercepção dos sintomas. Então, mais do que querer saber o que é você saber ao máximo todos os detalhes dos seus sintomas. Em que momento do dia acontece mais? Também é outra informação importante, né? Perdeu o xixi, perdeu o cocô, mordeu a língua. Quem viu o evento acontecer de perda de consciência, essa pessoa é fundamental para descrever para a gente o que aconteceu. Tiveram movimentos? Como foi o movimento? Simula, faz igual um teatrinho mesmo Sim, para contar para a gente. Quando eu estou conversando com os residentes aqui ou com alunos, e eles vão me passar uma história de perda de consciência, o que, que eu falo para eles? Falo, olha, eu preciso enxergar a cena para eu conseguir me aproximar do diagnóstico. A primeira pergunta que a gente, como médico, recebe de resposta, a gente pergunta, mas o que o senhor estava fazendo a hora que o senhor desmaiou? Aí a pessoa responde, nada. Não, não existe, ninguém faz nada. sim. Não existe, o nada não existe. Então você podia estar parado olhando para o nada. Você podia estar E esse meditando. nada, isso é muito interessante você O trazer, que é doutora, nada? que Não esse existe. Nada não nada, existe. Eu que falei, não, beleza, você quando eu podia falei não a estar primeira fazendo vez do nada, esforço, nada disso, mas alguma coisa você estava fazendo. Você estava em pé, sentado, deitado? Ah, eu estava em pé, mas estava em pé e veio da onde? Você estava em pé há muito tempo ou você estava sentado e acabou de ficar em pé? Então, para mim, eu preciso construir um filme e para o médico que está fazendo uma história clínica de uma perda de consciência, ele precisa construir um filme. Então, o mais fácil é você já levar esse filme pronto para ele. Então, você sim. vai levar todo o filme contadinho e ele, na cabeça dele, vai imaginando a cena, se estava de dia, se estava de noite, se você tinha acabado de levantar, se era de manhã. É importante a gente, como médico, traduzir os termos também. Então, por exemplo, uma pergunta muito frequente que eu faço para os pacientes. Mas o senhor tinha acabado de levantar? Ele, não, eu estava acordado há muito tempo. Estava acordado fazendo o quê? Não, eu estava acordado. Aí quando eu acordo, eu rezo o terço, depois eu leio um livro. Aí depois que eu fico em pé, eu falei, não, então levantar para mim é ficar em pé, não é acordar de manhã. E às vezes levantar para muita gente é acordar, né? E Então, foi o que você falou, esse nada aí que a gente diz, não, não estava fazendo nada. E o meu diagnóstico de desautonomia foi tipo assim, doutor, mas eu não estava fazendo nada, eu só levantei. Então, só levantar não é nada. ponto. Porque a gente imagina que a gente precisa estar fazendo alguma coisa, geralmente alguma coisa ativa, né, para desmaiar. E muitas vezes a desautonomia ela se manifesta mais no repouso E mesmo. a Karina, ela trouxe até aqui, né? Ela falou que é muito real. Ela vivia tendo desmaio na academia. Foi no neurologista, nunca dava nada neurológico. E ele mesmo disse que a maioria dos casos de coração poderia causar essa ausência. Então, assim, eu imagino que isso aconteça, né? Você falar assim, poxa, eu tava fazendo atividade, mudei nada na minha série. Não teve nada de diferente. Aí você acha que porque não teve nada de diferente, não estava acontecendo nada. Mas alguma coisa estava acontecendo na hora que se dá esse quadro, né? Exatamente. Então, os primeiros 10 minutos antes do evento e os próximos 10 minutos, eles são cruciais para a gente entender. É super importante a gente entender quanto tempo durou a perda de consciência, porque isso já divide muita coisa. Como a pessoa ficou, ela voltou e reconheceu todo mundo, ela sabia onde ela estava, ou não, ela ficou meia hora confusa. Então, tudo isso são informações importantes que o paciente precisa prestar atenção, fazer um diáriozinho, ver se consegue achar o que tem de comum entre as coisas, desde coisas, período do dia, a temperatura, o estresse, tudo isso influencia para a gente fazer diagnóstico mais preciso. E muitas vezes o diagnóstico ele é clínico, porque imagina, um diagnóstico diferencial importante com desmaio de origem cardíaca são as epilepsias. Mas igual eu não tenho exames
100% definidores na síncope, que é a perda de consciência de origem cardiológica por falta de fluxo no cérebro, de sangue, eu também não tenho exames categóricos na epilepsia. Eu posso ter epilepsia com eletroencefalograma normal. Então, a história clínica vai ser a parte mais importante do negócio. E aí, deixa eu lembrar aqui que mais que você me perguntou. Sim. Doutora, é que eu acho que tem uma relação, até porque já trouxeram até a questão do vaso vagal. Eu acompanhando o seu conteúdo em algumas lives, foi muito interessante porque a gente está usando desautonomia aqui no singular. Mas existem, né, o que a gente fala é um grupo chamado desautonomias e a vasovagal está dentro dela, né? É a vaso ou vasovagal? É a síndrome vasovagal, né? Então, seria mais A, né? Se a gente estiver omitindo aí a síndrome. Sim. E a gente tem diversos tipos de desautonomia, realmente. As desautonomias que cursam com perda de consciência são a síncope vasovagal e a hipotensão ortostática, que são as desautonomias que geralmente levam a uma queda brusca de pressão arterial. Na síncope vasovagal pode ter queda também dos batimentos cardíacos. E na hipotensão, geralmente a gente tem uma neutralidade de frequência e a gente cai pressão arterial. Eventualmente a frequência pode até subir um pouquinho, mas geralmente os pacientes que têm hipotensão ortostática, eles têm uma desautonomia onde essa parte de reação da frequência cardíaca também é um pouco prejudicada e nem sobe muito a frequência cardíaca. Então, nesses dois grupos, que são grupos bem diferentes, tá? Mas são grupos que cursam tipicamente com perda de consciência ou com quase perda de consciência. O outro tipo de desautonomia é uma desautonomia mais para o lado da adrenalina. Então, quando a gente falou lá no começo do sistema nervoso autônomo, o sistema nervoso autônomo, ele é dicotomizado, ele tem dois lados. O lado que acelera e o lado que desacelera. O lado que aumenta a pressão, o lado que diminui a pressão. O lado que aumenta a temperatura corporal, o lado que diminui. O lado que dilata a pupila, o lado que a pupila fica pontiforme. Então, eles são antagônicos, certo? Então, eu tenho desautonomias que puxam para o lado vagal, para o lado parasimpático, que é classicamente a síncope vasovagal. A hipotensão ortostática é uma não reação dos vasos sanguíneos a essa modulação. E aí pode ser um problema do vaso ou pode ser um problema neurológico. E eu tenho a desautonomia que vai para o lado da adrenalina, que aí eu tenho o POTS e a taquicardia sinusal inapropriada, que raramente vai cursar com perda de consciência só pelo POTS. O que pode acontecer na maioria das vezes é uma coexistência do POTS com alguns eventos de vaso vagal. Entendi. E elas têm comportamentos muito diferentes, bastante diferentes, tem fisiopatologia bastante diferentes. Então, de fato, a gente tem que destrinchar e tem que entender qual é o comportamento de cada uma e como que a gente vai abordar cada uma delas. Entendi. Aí você me perguntou, quais são os sinais de alerta que eu posso ter uma desautonomia? Então, eu vou separar aqui das desautonomias que dão desmaio. Então, vasovagal e hipotensão ortostática. O principal sintoma é perda de consciência ou quase perda de consciência. A perda de consciência pode ser aquela coisa assim, sei lá, o corpo gelado, né? Porque daí vou traduzir aqui na linguagem, né? Isso. Para o pessoal que às vezes, nós pacientes, como que a gente chega falando para o médico? Ai, doutor, senti o corpo gelado, eu fiquei assim, fiquei letárgica. Eu não necessariamente preciso apagar, desmaiar, perder todos os sentidos. Essa letargia já é uma desautonomia, já pode ser, né? Porque... O nome mais popular para isso seria um desmaio, ou eu achei que ia desmaiar, um quase desmaio, né? Entendi. Sensação de desmaio, né? Esse é um sintoma de alerta extremamente importante que não pode ser negligenciado de forma alguma. E aí, eu não estou nem tão preocupada com as desautonomias, porque eu posso até demorar para fazer diagnóstico de algumas desautonomias, mas eu não posso demorar para fazer diagnóstico de arritmia que leva a parada cardíaca. Então, por exemplo, qual a diferença entre uma parada cardíaca? A gente viu alguns esportistas recentemente que tiveram parada cardíaca em campo, Sim. Por exemplo. Qual é a diferença disso, de uma parada cardíaca para uma síncope? Que a síncope, ela conceitualmente,
o paciente recupera a consciência sem nenhuma manobra externa. E eu posso ter arritmias que se resolvem sozinho e o paciente acorda. E aí, não, eu acordei, tá tudo bem, não É tô normal, sentindo nada. segue a vida, não preciso Que procurar a ninguém. próxima pode ser uma parada cardíaca. E, eventualmente, algumas doenças podem se manifestar pela primeira vez como uma parada cardíaca. Então, qualquer perda de consciência, qualquer desmaio, tem obrigação de ser investigado a fundo até esclarecimento da causa. As desautonomias entram como um diagnóstico diferencial. E eu, como arritmologista, a minha obrigação é descartar todas as outras causas que matam e depois eu fico com desautonomia. Sim. Certo? Agora, doutora, quando Então, por você isso fala que em causa de. muitas vezes as pessoas vão no meu consultório e falam: doutora, mas eu não vou fazer um tilt test? Eu falei: não, a primeira etapa não é fazer tilt test. Nem sei se você vai precisar de um tilt test. A primeira etapa é eu provar que isso que você tem não é nada ou que o risco de ser algo a mais é muito baixa. E aí, para eu definir esse risco, eu vou juntar coisas que eu descubro na história clínica bem destrinchada, com fatores de risco pessoais, com fatores familiares dessa pessoa, com o exame físico e exames básicos. E aí, dependendo de cada paciente, eu vou aprofundar, né? Sim. E aí, depois, se eu chegar à conclusão que é uma desautonomia, eu tenho que seguir essa pessoa. Eu não posso dizer, não, isso aí é desautonomia. Tá tranquilo. E Uma deixar pausa de seguir. importante, que é o que a gente mais escuta. E é por Isso. isso que eu te trouxe aqui, porque o que já aconteceu hoje, quando eu fui compartilhar, né, eu sei que tem gente que está aqui que são seguidores da doutora, e tem gente que não está seguindo nenhuma de nós duas, porque algum amigo enviou, então fica o convite para vocês seguirem a gente. Ah, não, fica tranquilo, isso é só uma desautonomia. Isso, Uhum. assim, já aconteceu comigo de muitas vezes eu estar fazendo um exame, ou ter que ir numa especialidade ou num médico que não era o meu costumeiro. Ah, mas você tem algum problema? Aí eu vou falar, relatar, e bom, eu tenho que falar tudo, né? Aí eu falava, mas autonomia não é autonomia, sabe assim, passando bem, não é nada. Só que pra quem sente, a gente fica assim, poxa, o tanto que eu passo mal, eu não concordo muito que não é nada, não, mas No vaso vagal, a gente tem uma relação muito fraca de eventos e lesão orgânica, né? No POTS, a gente tem essa relação com doenças sistêmicas. Então, a gente tem que prestar atenção qual é a doença sistêmica que está de base, se eu vou ter algum prejuízo, mas pela desautonomia em si do POTS, é mais difícil que a gente tenha consequências. Já a hipotensão ortostática ou falência autonômica, ela está relacionada ao aumento do risco de arritmias que podem acontecer pela falência autonômica e ela tem relação com o risco de lesão cerebral também. Então, por isso que eu outro dia até teve na minha caixinha lá, se tinha alguma desautonomia que era mais grave que a outra. Se eu tiver que escolher uma mais grave, na minha cabeça, na minha cabeça não, mas fisiologicamente, é a falência autonômica, porque ela tem um potencial de lesão cerebral maior. Ela tem um potencial do paciente ficar com hipofluxo cerebral e isso levar a lesão a longo prazo. O que a gente ainda não enxerga diretamente no POTS e que a gente não tem evidência no vaso vagal. Mas é claro que não é, quando eu digo que eu tenho obrigação de descartar causas mais graves, eu não estou negligenciando o diagnóstico da desautonomia. Mas quando eu tô na desautonomia, eu tenho mais tempo, né? Eu tenho sim, como testar coisas. Se eu tô diante de uma pessoa que pode ter uma parada cardíaca, muitas vezes eu não posso, eu preciso internar e resolver. Preciso internar e ver o que é, internar e tratar, internar e prevenir morte súbita. Então, desmaio é sintoma de investigação obrigatória. Ninguém pode desmaiar e achar que tá tudo bem, certo? sim, Ainda que a chance maior seja de um vaso vagal, mas isso merece investigação. E aí depois tem que acompanhar, porque no acompanhamento é que a gente tem certeza mesmo, porque o diagnóstico é clínico, não é? Eu posso eventualmente errar. Eu mesma tenho uma paciente que ela internou, fez um monte de exame, chegou para mim com um monte de exame normal e é vaso vagal. Ela veio na consulta comigo, história do zero, porque eu nunca compro o diagnóstico de ninguém, história do zero. Não, isso aí é vaso vagal mesmo. Concordo, tô concordando. Vamos fazer as medidas aqui, lá, você volta. Quando ela fez as medidas, ela começou a tolerar mais o evento
E ela percebeu que tudo começava com uma palpitação. E aí ela veio no primeiro retorno, estava ótima. Eu falei, bom, beleza, acertamos, tá tudo bem. Aí voltou de novo, ela falou, ó, eu voltei porque agora eu percebi que começa com uma palpitação. E aí depois que eu desmaio, mas eu tô demorando agora para desmaiar, porque ela tava fazendo as medidas, né? Sim. Então, de fato, ela desmaiava por um reflexo vagal. Só que eu consegui, depois dessa reavaliação, eu falei, não, então tem coisa errada aí. Você vai para o estudo eletrofisiológico agora. Aí ela foi para um estudo eletrofisiológico, que é um exame invasivo, que identifica alguns tipos de arritmia. E, de fato, ela tinha uma arritmia benigna, mas essa arritmia era muito rápida. O coração dela chegava a quase 300 batimentos por minuto. E aí ela desmaiava, porque ninguém consegue chegar sangue no cérebro batendo a 300 nem numa arritmia benigna. Então, essa é a importância do segmento, né? E você precisa acompanhar os pacientes e ver se eles, de fato, estão tendo a evolução que a gente espera. Eu vi aqui que teve um comentário que teve uma paciente que ficou com um diagnóstico de vaso vagal e que, no fim das contas, teve uma parada cardíaca depois. E olha, atender síncope, gente, é uma das coisas mais desafiadoras do consultório de um cardiologista, de verdade. Porque não tem um exame que eu consiga falar, não, certeza que não é. Eu tenho que ter um olhar muito aguçado e eu tenho que acompanhar. Então, eu também já tive paciente que tinha diagnóstico de vaso vagal, que eu acompanho em outro serviço, já tinha sido vista por diversos médicos diferentes, médicos bons, e que de fato, só pela história clínica, a história clínica dela era de vaso vagal. Só que aí a gente não parou por aí. O colega que estava atendendo ela fora pediu certinho um Holter e um teste ergométrico. No teste ergométrico apareceu uma arritmia maligna que leva à morte súbita. E essa arritmia em especial, e existem várias, que tem todos os exames normais, absolutamente normais, e a pessoa morre subitamente. Num exame normal. Com todos os exames normais. Na verdade, essa tinha o exame alterado, que foi a pista, né? Sim. Então, eu preciso me cercar do máximo possível e do risco. Então, é importante a gente sempre acompanhar os casos e é nisso que eu falo, não fica pulando de médico em médico. Se você achou o médico que está te escutando, que está te acompanhando, que está ali para te não fica pulando de médico em médico e nem deixa de acompanhar. É importante. Ah, eu tô bem, não tenho sintoma nenhum, daí também o médico pediu para eu voltar em 6 meses, aí eu não vou voltar, porque eu tô ótima, né? Não Sim. desmaiei. Só que às vezes é nesse acompanhamento que a gente identifica coisas diferentes. E quem tem a obrigação de achar sinais de alarme somos nós, Sim. médicos, né? Sim. E, doutora, uma coisa que. Aí eu vou entrar até nas perguntas da caixinha, porque eu já estou vendo que tem também bastante pergunta aqui. Você colocou aí, não existe um exame, assim, por exemplo, exame de sangue, positivo, negativo, você tem desautonomia. É muito essa coisa que você falou, clínica, observação, o paciente levar o máximo de detalhes, o médico fazer o máximo de provocações possíveis para que o paciente possa falar coisas e relatar. Não existe esse exame. E aí, você colocou até aí a questão do tilt test, né? Eu queria que você explicasse para quem não sabe o que seria esse tilt test. Para desautonomia especificamente, existe esse exame que a gente possa falar, deu positivo, deu negativo, olha, isso aqui é desautonomia. Ou não é tão simples assim? Ó, para quem já fez tilt test, uma etapa importante do tilt test, quando ele é positivo, é o médico que está fazendo o exame. Ou, se ele não fizer, o médico que está interpretando o resultado, é fazer a seguinte pergunta: isso que você teve é igual ao que você sente espontaneamente? Se a pessoa disser não, você pode esquecer o resultado do tilt test. Por quê? O reflexo vagal, se é que ele é positivo por isso, o tilt test pode ser positivo de várias formas. O reflexo vagal pode acontecer em qualquer um de nós. O reflexo vagal, ele é um mecanismo de defesa primitivo. Existem animais que têm como mecanismo de defesa do predador ter um reflexo vagal. É tipo fingiu de morto e aí o predador vai embora. Então, isso é um reflexo extremamente primitivo. Qualquer um de nós que for para o tilt test sob condições adequadas pode ter um primeiro reflexo vagal da vida ali. Então, se eu tenho uma pessoa que não reproduz sintomas no tilt test ou que tem outras possibilidades diagnósticas, eu não posso usar o tilt test como o exame que vai me dar diagnóstico.
E na síncope não existe nenhum exame que é definitivo. Eu posso dar diversos exemplos aqui para vocês. Ó, Holter, normal. Pegou o desmaio? Não, não pegou. Pegou o sintoma de palpitação? Não pegou. Então, não sei. O Holter vai me dar indícios, mas eu não documentei o sintoma com ele. Então, não sei. Um Holter com uma pausa de 10 segundos. Ah, mas então é marca-passo que eu tenho que colocar. Mas e se foi um reflexo vagal que levou a pausa de 10 segundos? Não é marca-passo. Então, Sim. nada definitivo. Ah, eu tenho um ecocardiograma alterado. O que que eu sei? Um ecocardiograma alterado me acende todos os meus alertas para arritmias graves. Mas também é um paciente muito vulnerável a desmaiar por queda de pressão. Então, também não vai ser o eco que vai definir. Sim. Ah, então vamos colocar no estudo eletrofisiológico. Legal, tem diversas doenças de canais iônicos que levam à morte súbita com o estudo eletrofisiológico normal. Ah, então vamos colocar no tilt, é o que eu expliquei. Qualquer um pode ter um reflexo vagal no tilt, assim como uma pessoa com reflexo vagal não pode não ter no tilt. Então não vai ter um exame que vai chegar mais perto do diagnóstico. Eu preciso pedir exames de forma complementar. Os exames são complementares à minha hipótese. E se é a mesma coisa dessa minha paciente que eu comentei. Para mim era tudo, ela não tinha feito estudo eletrofisiológico ainda, até porque não tinha indicação naquele momento, com aquilo que a gente tinha de história. Mas ela evoluiu fora do que eu imaginava. E aí eu agreguei o estudo eletrofisiológico. Então, a história clínica é fundamental. Eu pego, por exemplo, um paciente que chega com tilt positivo. Mas foi isso que você sentiu? Não, mais ou menos, tem coisa que sim, tem coisa que não. Como é que é seu sintoma? Ah, eu não sinto nada e de repente eu desmaio. Aí quando eu desmaio eu tenho abalos e depois que eu acordo do desmaio eu fico meia hora sonolenta sem saber onde eu tô. Não, isso aí é epilepsia até que se prova o contrário. Você pode ter 20 tilt testes positivos, que o seu diagnóstico não é esse. Eu preciso ter uma correlação entre o que eu espero e o que eu encontro nos exames, né? Aí eu consigo fechar diagnóstico com uma correlação. Uma coisa complementa a outra. Doutora, e seguindo aqui, a desautonomia, a gente coloca ela como uma manifestação, uma sequela, um sintoma, uma doença isolada, é uma coisa que vai se apresentar, não é desautonomia, ela vem por conta de uma coisa ou ela é a principal, né? Quando eu falo assim, você chega já nessa pesquisa, nessa investigação, ou normalmente ela é consequência, ela pode ser desencadeada por causa de uma doença, pode, né? No caso, no meu caso especificamente, ela veio numa consequência da doença de Lyme, né? Então, eu tive esse diagnóstico, eu fui, enfim, tive muitos desses sintomas que você falou, depois da doença de Lyme, num quadro agudo da doença de Lyme. Não, não tinha isso antes, não. Eu não me recordo, e foi uma, assim, uma investigação que realmente eu fiz, de perguntar para os meus pais. Né? E aí são duas perguntas aqui, né? Se tem essa correlação com doença e se é uma coisa que pode acontecer assim, hoje, adulta, ou não, é uma coisa que tem que se manifestar desde criança. Essa criança lá pequenininha, é uma coisa, ou em qualquer momento da sua vida você pode ter isso e receber esse diagnóstico. Existe uma causa, consequência? Como é que funciona isso? Bom, a desautonomia, ela é um diagnóstico. Sem dúvida, ela não é um sintoma, ela é um diagnóstico. O sintoma é desmaio, palpitação, fadiga, mão gelada, cabeça nas nuvens, aquele fog que é tipo uma cabeça, não consegue raciocinar direito, e são sintomas. A síndrome vasovagal é um diagnóstico. O POTS é um diagnóstico. A hipotensão ortostática é outro diagnóstico. A hipersensibilidade seio-carotídea é outro diagnóstico. A falência autonômica é outro diagnóstico. Tudo isso faz parte do grupo das desautonomias, que são disfunções do sistema nervoso autonômico. As disfunções do sistema nervoso autonômico podem vir isoladamente ou podem vir associadas a doenças sistêmicas ou como sequela de condições orgânicas. Então, vasovagal é a mais comum de todas, disparado. Qualquer um de nós tem chance de ter um reflexo vagal na vida. Cerca de 30% da população vai ter um desmaio por vasovagal na vida. Ou vai
ter um reflexo vagal na vida. POTS é uma situação em que a gente tem uma associação grande com outros diagnósticos e é uma condição onde frequentemente eu manifesto após um desencadeante. Após uma infecção viral, após Covid, após dengue, após Lyme, após encefalite, após Vem qualquer depois, né? após Costuma. acabado de longa data, após trauma, após diversas coisas. Então, ela pode tanto coexistir com uma doença, por exemplo, o Ehlers-Danlos ou o espectro da hipermobilidade. Eu posso ter ela em decorrência de um pós-inflamatório, e aí esse pós-inflamatório pode ser qualquer inflamação que você imaginar. Eu posso ter de forma transitória uma desautonomia, e aí eu resolvi a inflamação e eu resolvi também a desautonomia. E eu posso ter o pote sozinho, que eu procuro, não acho nada. Posso ter sozinho também, E o né? seu diagnóstico ser esse, né? É isso, é só isso que eu tenho, Exato, eu digamos não assim. consigo associar com mais nada. A hipotensão ortostática ou falência autonômica, ela está muito mais associada a doenças sistêmicas, pode estar associada ao processo de envelhecimento e de alteração da regulação depressão, mas ela é muito mais associada a doenças neurológicas, neurodegenerativas, diabetes. Alterações que mudam a parte, que alteram os vasos. Então, o que o diabetes faz, por exemplo? A parte o nosso vaso sanguíneo, ele também tem uma vasculatura que nutre ele, né? Então, o nosso vaso sanguíneo é feito de células. As células que nutrem o nosso vaso sanguíneo não é o sangue que está passando por dentro. Existem vasinhos que nutrem aquelas células. Então, o diabetes, ele é uma doença que afeta muito essa vascularização e afeta muito os neurônios que irrigam os vasos. Então, a gente tem uma alteração dos nervos que irrigam os vasos, e aí é o nervo que faz o vaso contrair e relaxar. Se o nervo não está lá mais, porque ele está lesionado pelo diabetes, eu não tenho mais o contrai e relaxa dos vasos que faz a minha pressão subir ou se manter ou relaxar ou diminuir. Então também é uma causa. Doutora, você colocou aí que daí já entra até na pergunta, que essa foi uma pergunta, assim, que depois do pessoal querer entender o que é desautonomia, foi a que mais disparou. Tem cura? A desautonomia, ela pode ser uma coisa pontual ou, como você até colocou aí, transitória, tipo, pós um processo inflamatório, infeccioso, sistêmico muito grande, resolve esse problema, resolve a desautonomia, ou é uma coisa que, eventualmente, uma vez que ela cruzou seu caminho, você tem que ficar com seu alerta ligado, porque numa outra situação de estresse, numa outra situação de queda imunológica, enfim, ela pode se apresentar novamente. Ó, bom, vaso vagal. Vamos começar por aí. O vaso vagal, ele muito frequentemente acontece no final da adolescência e início da vida adulta. É a fase onde mais tem episódios vagais. E é muito comum ter um comportamento transitório. Tem uma fase de muitos sintomas e depois melhora. Então, a gente não fala em cura, porque uma pessoa que desmaiava muito, ela sempre vai ter uma facilidade maior para desmaiar. Mas a gente pode ter um quadro que quase não tem crise por muitos e muitos anos, ou a gente pode ter um, dois eventos isolados ali na adolescência, você corrige pequenas coisas e acabou, não tem mais nada, né? Não muda a qualidade de vida, né? Isso. Não existe um impacto na qualidade de vida. A gente também pode ter vasos vagais extremamente desafiadores. Eu tenho uma paciente que muito querida, inclusive, que ela tem um quadro de reflexo vagal que acompanhou ela desde a infância, adolescência até a vida adulta e até hoje. De vez em quando ela bate em algum hospital, o povo quer botar marca-passo nela. Quando eu dou... Mas agora, eu até conversei com ela recente, eu acho que ela já deve estar uns 2 anos sem nenhuma crise. Então, isso não é cura, mas é É controle, alguns digamos. e assim, se você já tá também há 2, 3 anos sem nenhuma crise, assim, já dá para considerar cura, né? Vamos viver, toca a vida. Vamos parar de ficar alarmado também. E aí
assim, voltou crise, beleza. Volta pro seu porto seguro ali, seu médico, né? Mas eu mesma, o paciente depois de um ano sem crise, um ano sem nada, eu mesmo vou espaçando, se, principalmente se for uma pessoa jovem, adolescente, que não tem mais necessidade de estar com um cardiologista. E é importante também a gente desapegar disso aí. Sim, não ficar tão impressionado naquilo ali, né? Exato. O POTS, ele é uma situação em que é um perfil. Eventualmente, a gente vai ter causas em que eu realmente consegui resolver o POTS e ele era só transitório, e aí geralmente a gente está falando de pós-inflamações. Pós-Covid, após dengue, aí a pessoa fica ali 6 meses, um ano, e depois ela engrena e pronto, vida que segue, acabou, não volta mais os sintomas. Mas é mais comum o POTS ser recorrente. Então, como é que o POTS se comporta muito? Eu consegui melhorar os sintomas, aí pegou uma outra gripona e aí piorou de novo, ou enfim, emagreceu muito e aí piorou de novo, ou ficou um tempo sem fazer exercício e aí voltam os sintomas. Então o POTS ele pode ser um pouquinho mais chatinho. O POTS é uma desautonomia que, em geral, se manifesta também nessa fase de adulto jovem. Mas não é infrequente que a gente vá atender pacientes adultos jovens no consultório com POTS e eles contem para mim assim: desde criança eu sou aquela, tenho fama de ser preguiçosa. Nunca gostei de fazer exercício, eu sempre cansei mais que meus amigos. Então, possivelmente já era um POTS lá atrás que não por Não sintomas sabia. por sintomas um pouco mais frustros nunca foi investigado, né? Então, até pode começar mais cedo o POTS. A falência autonômica e a desautonomia, elas em geral são doenças de pessoas mais idosas ou pessoas que já têm uma doença de base mais grave. Eu tenho paciente com falência autonômica jovem? Tenho. Tenho paciente que tem doenças neurológicas mais jovens e que acabam tendo falência autonômica. Mas ela é mais comum na vida adulta. Algumas medicações podem influenciar na hipotensão ortostática também. Então é sempre importante rever isso. Algumas medicações psiquiátricas podem ter essa associação. Então, sempre tem que ver o que está associado e ajustar o que for necessário. Entendi. E a hipersensibilidade do seio carotídeo, ela também é uma doença que acomete mais pessoas mais idosas. E essa é uma das situações onde eu posso lançar a mão do marca-passo com uma facilidade maior para tratar. Mas não é impossível de ser uma coisa transitória. Eu já tive paciente que, pós manipulação de carótida cirúrgica por problema vascular, ficou com uma hipersensibilidade e depois que cicatrizou, melhorou. Passou aqueles primeiros 3 meses ali, melhorou. Então, existem tendências, o que é mais comum de cada uma, mas pode variar caso a caso. E, doutora, quando você fala de vamos fazer o tratamento, você fez o diagnóstico, o tratamento, ele é sempre medicamentoso, ele nunca é medicamentoso, ele é invasivo, ele é uma mudança de estilo de vida, assim, o que que você coloca pra gente hoje, que é uma coisa que você percebe em todos os seus pacientes, ou na maioria deles, assim, que isso a gente precisa ajustar. Isso aqui é o que faz toda a diferença para a gente começar a ter resposta, para você começar a sentir melhora, para você não entrar no quadro de crise, para você não ter a síncope. Existe isso aí? Ó, no vasovagal, eu acho que 90, 95% dos pacientes ficam bem com medidas comportamentais. Hipótese e falência autonômica, hipotensão ortostática, muitas vezes eu preciso de medicação. Algumas vezes não, mas muitas vezes precisa. Na hipersensibilidade do seio carotídeo, eventualmente eu posso lançar a mão do marca-passo. E em qualquer uma dessas situações, menos o POTS, eu posso precisar lançar a mão de marca-passo. Então, vasovagal é muito raro, mas posso. Posso lançar a mão de procedimento invasivo para alteração da inervação vagal no coração. Então, posso fazer isso para vasovagal, mas raramente vou fazer isso para o POTS. Então, é mais comum eu precisar de medicação para POTS e falência autonômica. Para vasovagal, muito menos comum, eventualmente eu vou precisar. A medida comportamental, ela vai para todo mundo. Medida comportamental é para todo mundo. Mas eu tenho
15 coisas que eu posso fazer de medida comportamental e eu não preciso inflacionar a vida de todo mundo com 15 medidas. Exato. Se você não E fizer aí eu, as 15 já era. Não. exato. Tem gente que chega no consultório com um quadro muito claro de vasovagal que toma um copo de água por dia, 2 copos de água por dia, mora em Brasília. 15% de umidade relativa do ar. Acho que Aí tá desautonomia é o tranquilo, menor dos só, problemas dela, né? ó, Porque 3 litros de água e volta aqui, porque às vezes era só isso que te faltava, né? você estava desidratada. Exato. Tem pessoas que a gente vai agregando. Então, a água é uma coisa inegociável. Precisa Água, beber muita água. viu, gente? Vocês estão achando assim que na live, meu Deus, eu vou anotar o nome daquela medicação, aquele exame ouro. Gente, água, hidratação. Olha que maravilha. Aí, ó, do lado de casa, gente, aqui, ó, água, água. Exatamente. Então, para um adulto ali, a gente que desmaia ou que tem muitos sintomas de POTS ou que tem potência ortostática, a gente costuma recomendar em torno de 3 litros por dia. A gente vai ter uma exceção de água quando eu tiver insuficiência cardíaca, insuficiência renal com indicação de restrição hídrica, tá? Existem Sim, situações clínicas onde eu não posso dar essa quantidade de água. sim, Essas são as principais. Mas não tendo contraindicação, são 3 litros de líquido por dia. Em geral, aumentar a quantidade de sódio é importante, então sal é importante, porque o sal retém a água que você bebe e estabiliza mais a pressão. Existem alguns trabalhos que mostram que as pessoas com desautonomia, elas têm um sódio que tende a ser um pouco mais baixo. Então, também não é que eu vou dar sódio e a pessoa vai ficar mais hipertensa, depende de cada caso. Mas se não houver restrição para o consumo de sal, e aí, de novo, hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, geralmente a gente aumenta a quantidade de sal. Tem uma pergunta que é super frequente. Ah, eu tenho que tomar isotônico? O que é o isotônico? Água e sal, né? O que colorido. faz diferença no sódio, né? Faz a Os que diferença, vende. faz a diferença dos eletrólitos é o sódio. Então, se eu consigo colocar isso na minha alimentação e água, fica muito mais fácil na vida da pessoa, né? Porque sal vai ter na comida, na mesa da refeição e vai ter a água na torneira. Eu não preciso Sim, ficar inflacionando muito a vida dela com isotônico. Então, sim, eu não sou uma pessoa que gosto muito de prescrever isotônico. Mas para os casos mais refratários, a gente pode sim lançar mão de isotônico. E aí, lembrar que isotônicos comerciais, desses que vende na padaria, não tem só água e sal, eles têm água, sal, corante, um tanto de outras coisas, glicose, lá, 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 né? sim, E aí a gente tem que ir para os isotônicos mais purinhos, né? Aqueles de reidratação oral, os de criança, são melhores. Mas você entende que agrega um custo e sim, agrega uma logística que muitas vezes eu não preciso. Por isso sim, que eu, particularmente, não adoto essa como a principal, uma medida, pelo menos não inicial. Tem paciente que tem intolerância a beber água, intolerância a comer sal. E aí eu posso ir para os isotônicos, posso ir para a cápsula de sal, quando o paciente não tolera o paladar do sal. São estratégias, sim. né? Mas se eu conseguir com a água da torneira e o salzinho do saleiro, já resolveu a vida e facilitou a vida da pessoa, Não né? tem Isso desculpa para não complicar e não ter adesão, né, não, ao tratamento. não dá para complicar, né? Porque já tem tanta coisa, né? E o nosso objetivo Sim, é descomplicar para a pessoa seguir a vida, né? Segue a vida. sim, Usar meia de compressão e meia elástica é uma estratégia importante, difícil das pessoas aderirem, mas que faz muita diferença e é comprovado cientificamente. Meia inteira é a melhor, ou seja, aquela que vai do pé até o umbigo. Depois, segundo lugar, bermuda compressiva, dessas que a gente consegue comprar em loja de meia e loja de esporte. Depois, a meia que vem até a coxa e, por último, a meia que vem até o joelho. Então, eu amo a bermuda, porque a bermuda é muito fácil para a gente usar com bermuda, com saia, não é feia, não é tão quente. Então, depois desse trabalho que trouxe a bermuda como uma estratégia de segunda posição, eu tendo a usar a meia inteira, mas a bermuda, assim, alternando, né? As sim, duas coisas. A bermuda é interessante porque a gente tem as bermudas esportivas também. sim.
E a gente tem a meia esportiva de corrida também, né? Você que Sim. corre, você sabe, até recomendar onde é que compra, qual que é a melhor E isso, marca, aí é e contigo. doutora, já que você colocou isso, eu acho um ponto importante falar, porque muita gente fala, né? Eu até comentei numa live, e eu vou te mandar depois, das pessoas falando não existe evidência científica no benefício de meia compressiva, e eu fui atrás, né? Existe. Porque isso foi uma coisa, e eu acho que tem alguns pacientes aqui que eu já identifiquei, muitas coisas a gente observa. Nossa, eu fiz isso, deu certo, eu fiz isso, eu melhorei. Mas assim, não tinha ninguém para falar pra gente. Uhum. Meio que a gente que observou. Putz, e aí eu lembro que eu usava meia, e quando eu usava meia, eu sentia diferença. E, obviamente, no meu grupo eu falava, Bia, você sabe que isso é uma falácia, né? A menos que você tenha problema de varize, a menos que você tenha que. Eu falei, ó, me deixa com a minha falácia, porque já que eu me sinto bem, porque quem passa mal sou eu, né? Mas tem Então, trabalho, assim, tem trabalho, tem fisiopatologia que embasa a conduta, sim, tem trabalho que embasa a conduta, e aí o mais legal foi que recentemente fizeram uma comparação entre os tipos de meia, né? sim. Com os Então, tipos de compressão, né? Ainda exato, tem essa. os tipos de compressão. Então, com certeza tem. É porque, e outra coisa que eu percebo muito quando eu recebo um paciente que já passou em vários médicos, é que muitas vezes as medidas comportamentais elas não são feitas de forma estruturada. Então não adianta hoje eu como sal, amanhã eu tomo 3 litros d'água e depois de amanhã eu ponho a meia elástica. Você tem que fazer tudo isso junto. E parece bobeira essa parte, mas ela é a parte mais importante. Porque imagina você ganhar com 20 anos um remédio para você tomar. Sim, Sendo que com mudanças do seu estilo de vida você conseguiria são medidas simples. São medidas simples, mas que as pessoas têm dificuldade de fazer todas em conjunto. Então eu geralmente dou um intervalo entre a primeira consulta e o retorno de reavaliação de 4 semanas. Mas às vezes é tão difícil se organizar ali que não tem uma meia elástica em 4 semanas. sim, Daí, em 4 semanas, me falta o raciocínio de se será que faltou foi a meia elástica? Ou será que eu realmente tenho que entrar com remédio aqui? E às vezes eu entro com remédio para uma pessoa de 20 anos, que não ia precisar, entende? Então é sim, importante, pegou a recomendação das medidas comportamentais, faz tudo de uma vez, faz tudo junto, faz igual, assim, igual novena, sei lá. Igual, não sei, faz tudo, para você poder dar o feedback pro seu médico também. Ó, doutor, eu fiz tudo, fiz certinho que você mandou. Não funcionou, ou melhorou 50%, ou sobrou tal sintoma, ou agora que eu fiz tudo, eu percebi que tem um outro sintoma igual nessa minha paciente. Eu só consegui fazer o diagnóstico de arritmia nela, ou ficou mais fácil para mim, porque ela fez tudo. E o próprio sintoma se revelou depois, né? sim, Então faz tudo. Para algumas situações, POTS e falência autonômica, também a gente pode considerar a orientação de elevar a cabeceira da cama, então é elevar a cabeça, tá? E travesseiro não tem o mesmo resultado, vale mais a pena elevar nos pés da cama do lado da cabeça, para ficar com a cabeça mais alta. Para o POTS, o racional é que você treina mais seu corpo a permanecer inclinado, então você usa a noite para você fazer isso. E para falência autonômica e para o POTS, os dois, a gente perde menos líquido quando a gente eleva a cabeceira. O rim continua funcionando normal, mas menos líquido a gente perde. E na falência autonômica, o que, que acontece? Não é só uma hipotensão quando está em pé, é uma hipertensão quando está deitado. Então, eu amenizo esse aumento abrupto. Eu tenho paciente que deitado faz 20 por 10 de pressão. E em pé faz 8 por 3. Então, você imagina a imagina a pessoa pessoa, a Você oscilação, né? imagina a Uma coisa. pessoa a noite inteira com 20 de sistólica, de pressão. Ela vai ter lesão neurológica, aumenta o risco de eventos cerebrais, né? Então eu preciso de uma forma de amenizar essa hipertensão supina, que a gente chama hipertensão deitado, é elevar a cabeça, elevar a cabeceira. Entendi. Então eu tenho diversos benefícios para isso. O pessoal ficou aí, mexeu com o pessoal aí a questão da meia. Tem gente que acha a compressão é muito forte, fica tonta quando aperta a barriga. A Aline está com dúvida no que exatamente a meia ajuda e me mandaram aqui no meu WhatsApp. A meia, inclusive, na atividade física, e aí eu vou falar que eu
na minha, né, questão, assim, na corrida eu sinto diferença. Eu nunca testei na academia, né? Mas na corrida eu sinto diferença. Então, doutora, o que que exatamente ela ajuda? E no caso aí de quem perguntou, é que a compressão tem que ser muito forte, a gente adapta, a gente descobre, como é que A é? compressão é média, a indicação é média compressão, tá? Então não é a compressão forte, é a compressão média. Qual que é a explicação fisiológica para isso? Quando a gente tem qualquer desautonomia, a gente tem uma alteração no funcionamento do relaxamento e na contração dos vasos, certo? E um dos desencadeantes do sintoma é justamente o acúmulo de sangue na nossa circulação esplâncnica pélvica. Esplâncnica e pélvica é o quê? Barriga. E nos membros inferiores. E aí, antes, o que todo mundo sabe, isso aí é conhecimento popular, que o pé é o segundo coração e a batata da perna é o segundo coração, não é? Trata Por da quê? perna o tanto que a gente vai ter uma qualidade de vida E na terceira idade. a- essa contração dos pés e da batata da perna é o que faz o sangue vencer a gravidade também e voltar para dentro do coração. Porque o que a gravidade faz? Puxa nosso sangue para baixo, assim como puxa tudo para baixo. Também puxa nosso sangue para baixo. Por que eu preciso desses mecanismos regulatórios quando eu fico em pé? Porque senão o sangue não chega na cabeça. O coração está aqui, a cabeça está aqui. Como é que vence a gravidade daqui para cá? Com mecanismo regulatório. Então, Sim. eu preciso aumentar a minha contração dos vasos para o sangue continuar chegando na minha cabeça. E se eu perco essa regulação, eu diminuo a minha capacidade de levar sangue para o meu cérebro e eu posso desmaiar, porque não chegou sangue no cérebro. É assim que acontece o desmaio das desautonamias. Entendi. Por que a compressão ajuda? Porque a compressão ajuda o retorno venoso para dentro do coração. Ela é uma forcinha a mais para vencer a força da gravidade. E Então é que por isso talvez que a a compressão pessoa que não tem fale, "Ih, isso é frescura", ou ela só se atenta ao fato de que comprime e aperta. Para ela é só incômodo. E a pessoa que é realmente tem um problema, ela tem mais benefício do que incômodo. Porque no início é estranho, e é né? interessante que a gente recomendava muito a meia só até o joelho. E Sim. o que esse estudo provou é justamente que comprimir a parte do abdômen faz um retorno venoso mais interessante do que quando eu E a comprei maioria uma das panturrilha. bermudas, E a faz parte maioria das bermudas hoje do de corrida médico são assim. também. Eu não aprendi a recomendar bermuda. A gente Sim. comecei a recomendar bermuda recente, quando depois desse trabalho. Então, o que o tilt test faz, por exemplo? Qual que é o doutora, mas eu vou ficar aqui. Tem muita gente que chega no tilt test achando que vai rodar, que vai girar, que vai ficar de cabeça para Essa baixo. mesa do exorcista, vai ser um negócio. O tilt test, ele é teste de inclinação. A pessoa fica inclinada a 70 graus com a cabeça para cima e sem mexer as pernas. Qual que é a minha orientação no tilt test? A pessoa fica em pé parada e não pode contrair as pernas e os pés. Eventualmente pode mexer um pouco os braços, mas não contrair ou movimentar as pernas. Porque com isso eu aumento o acúmulo de sangue. Estima-se que nos 30 a 40 minutos do tilt test, a gente acumule cerca de 700 ml de sangue na circulação pélvica. Esse é o estresse. Esse é o estresse principal. Todo mundo fala: ah, doutora, aquele remedinho é bravo, hein? Não, não é aquele remedinho. Aquele remedinho ele só dá uma empurradinha na dilatação dos vasos. Mas não é o remedinho que faz a pessoa desmaiar. Ele é só um empurrãozinho. Sim. Ele é só mais um estímulo, junto com o tempo em pé prolongado, que é o estímulo principal. O exame é exatamente isso: tempo em pé prolongado, sem movimentação de pernas. É jejum, porque jejum desencadeia reflexo vagal. E é só. E o resto é a medicação, que é uma dose bem baixinha, que faz uma vasodilatação, uma dilatação dos vasos discreta, mas é um estímulo extra. Então, Sim. o que o tilt test faz é tentar simular e tentar reproduzir a fisiopatologia do reflexo vagal. E doutora, aí o pessoal também perguntou, e também é uma das perguntas que mandaram, a prática de exercício, atividade física. Eu vi, você já compartilhou em alguns conteúdos, e eu achei muito interessante, que é uma intolerância à atividade física.
né? Um cansaço extremo, ao menor esforço físico, muitas vezes. E existe, recentemente, até uma clínica daqui de Brasília que parece que o pessoal também está ficando mais atento. Eu sei que a senhora também tem, né, a clínica, eu quero que você fale sobre isso, porque eu acho que faz muita diferença. Existe um olhar diferenciado para. Eu tenho desautonomia. Isso é uma informação importante para o meu fisioterapeuta, para o meu personal trainer, enfim, para que haja uma conduta diferente ou não faz a menor diferença, Bia. Vai treinar, faz qualquer exercício, fica de cabeça para baixo, 3 agachamentos, não vai dar nada. Não, o exercício físico, ele é o tratamento também das desautonomias, né? A desautonomia que dá intolerância ortostática é o POTS. Perdão. Que dá intolerância aos exercícios é o POTS. Via de regra, né? Em todas as desautonomias, eu tenho que adaptar o meu exercício, eventualmente, ao que a pessoa tem de sintoma. No vasovagal, a gente tem situações em que o exercício não faz, não precisa ser adaptado em nada. Imagina um exemplo. Pessoa com vasovagal quando colhe sangue no laboratório. Só. Nunca mais. Só essa situação que desencadeia desmaio. No exercício, maravilhoso. Não sente nada. Segue a vida. Não tem que fazer nenhuma adaptação. Algumas pessoas têm vasovagal desencadeada por exercício. E aí, quando que desencadeia mais? Mudança abrupta de velocidade, mudança abrupta de posição. É comum, inclusive, quando você está um tempão sem treinar, aí você vai para aquele treino da academia, sabe que o professor quer, no primeiro dia, testar qual a carga máxima para daí fazer seu treino? Na primeira vez que você vai na academia? Super comum desencadear reflexo vagal nesse E cenário. aí você jura que é só porque você é sedentária, porque você É, mas ficou. Mas entende que eu não preciso ter vasovagal para. Não Sim, preciso ter síndrome vasovagal para isso acontecer, entendeu? É muito sim, comum. Aí tá mais na iatrogenia do treino do que. Então, para quem tem sistematicamente reflexo vagal desencadeado pelo exercício, eu vou fazer adaptações. Não tem, vai treinar, vai fazer exercício, porque o treino no vasovagal vai diminuir a chance de você ter crises. POTS. POTS tem como um dos sintomas principais intolerância ao exercício, especialmente exercício aeróbico. Eu gosto de. Tem gente que começa com aeróbico. Eu tenho uma experiência melhor, indicando primeiro o exercício de fortalecimento e depois eu vou para o aeróbico depois de 3 a 4 semanas. Como que eu começo o exercício de fortalecimento? Na posição que o paciente tolera mais, sentado ou deitado. Então, se o sim. problema está na ortostase, que é a definição do POTS, é estar relacionado a estar em pé. Eu consigo ganhar mais massa muscular dessa pessoa se ela fizer o exercício de força deitado ou sentado. Então, leg press é uma alternativa ao agachamento no início. O Sim. agachamento não é a mesma coisa, mas eu consigo ganhar muita perna no leg press que a pessoa está deitada. Enquanto que o agachamento costuma ser muito difícil de tolerar no começo do treino de quem tem POTS. Aí depois que eu já ganhei uma certa massa muscular de membro inferior e abdômen, tronco, aí eu passo pro aeróbico. E dos aeróbicos no POTS, o que eu prefiro começar é a bicicleta inclinada, que é mais tolerada, mas também assim, não é que é proibido, é porque é a que dá mais certo. Tem Sim. gente que gosta de piscina e nadar, eu acho ótimo nadar, porque nadar já é com o corpo na horizontal. Então, excelente. Se a pessoa gosta e tem como fazer natação, eu acho excelente. Se for de academia, a bicicleta é o que costuma dar mais certo. No POTS, eu vou avaliar se o medicamento vai me ajudar ou não a ganhar mais capacidade aeróbica, capacidade de exercício. Muitas vezes melhora. Eu uso esse tempo, eu condiciono e depois eu tento tirar o remédio. E aí, E, olha, na- já. e- e por último, só para encerrar na falência autonômica, eu tenho que tomar muito cuidado com o exercício deitado, porque eu falei para vocês, a falência autonômica, o paciente aumenta a pressão deitado, então eu não posso fazer exercício deitado. Imagina um cara que já tem 18, 17 de sistólica e eu mando ele fazer força. Vai Sim, para 24, né? sim, Então, aí é esse muito. paciente eu tenho que saber como é que tá a pressão dele. O fisioterapeuta que está atendendo,
ele precisa medir a pressão deitado, sentado em pé, ele precisa fazer os exercícios preferencialmente sentado. E quando for colocar o paciente em pé, tem que garantir que a hipotensão, a queda, não está sendo muito grande. Treinar com meia compressiva e bermuda compressiva de exercício ajuda para todos também. Para quem tem intolerância ao exercício também é uma situação importante. O POTS, ele vai ficar bom mesmo quando ele estiver conseguindo fazer exercício. E melhora, né? Total. É o que mais melhora POTS. E é o que baixa a frequência cardíaca basal. É exercício. Na falência autonômica, eu também preciso de exercício para fortalecimento muscular. Então, o exercício, ele está no cerne do tratamento das desautonamias todas. Sendo que ele vai ter uma importância fundamental no POTS. Fundamental. E aí já veio inclusive a pergunta, né? Aqui, em um grupo que eu sigo, falaram que exercício pode vir a ser deletério. Gente, para quem não sabe, deletério é danoso, destrutivo, nocivo, não faça de jeito nenhum para pessoas com desautonomia. Eu acho que a doutora você acabou de Não é. responder. Pelo amor de Deus, gente, é Só que uma coisa necessária. é importante que seja estruturado. Então, é interessante que o fisioterapeuta que estiver acompanhando ou o educador físico tenha uma mínima noção de. E assim, gente, aprende o nome da desautonomia de vocês. Porque a gente já viu aqui que não dá para dar a resposta para uma pergunta, são sempre três. Porque eu sempre tenho Sim, que falar como que é para cada uma delas. Então, exato. você, igual quando tem arritmia. Ah, doutora, eu tenho arritmia. Que arritmia, minha senhora? Porque são 2 livros desse tamanho, só com diagnóstico diferencial de arritmia, certo? Então, eu preciso saber qual é a arritmia, cada arritmia tem um tratamento. Qual é a desautonomia? Cada desautonomia tem um tratamento. Então, é importante ter o médico como um aliado, quando for possível, colocar essas pessoas para conversar, porque com dicas simples a gente consegue potencializar o treino e promover um treino com segurança, né? Que é importante também. A gente aqui tem um espaço que é para treinamento de pacientes com doenças crônicas, então com doença cardiológica, doença pulmonar, doença endocrinológica, obesidade, tudo isso, e também as desautonomias, que são muitas vezes uma situação crônica. E que é importante que o fisioterapeuta e a equipe médica tenham conhecimento para facilitar essa coisa de deslanchar no exercício. Depois, é muito possível que essa pessoa vá para academia. Na maioria das vezes, a gente vai treinar um tempo ali supervisionado e depois ela vai para uma academia normal. É a transição da maioria das reabilitações, mas faz muita diferença ser bem orientado na condução e na evolução do exercício. Gente, e fica aí para vocês o arroba da clínica, é arroba empar.cardiorehab, né? Para quem quiser saber, porque eu acho, doutora, isso é muito importante. Uma coisa que você tocou aqui, que é os profissionais se conversarem, né? Para além da desautonomia, para a doença de Lyme, eu tenho a síndrome hipermóvel, que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu sempre fui daquela, nossa, que maravilha, isso é flexível, até o dia que eu descobri que isso não é tão bom assim. E o meu médico é o Dr. Welber, e eu acho sensacional porque ele tem uma preocupação que ele fez assim: você vai fazer atividade física, Bia? Você quer que eu faça uma cartinha pro seu professor? Assim, só para garantir. Que eu acho que entra muito na pergunta que fizeram aí, que a Vanessa colocou até aqui, né? Que tem muitos grupos que não ajudam no tratamento. Quando vira e fala, não pode fazer atividade física, porque senão você vai morrer, porque é pior. Quando você está com um profissional que está disposto a dialogar com os outros médicos e com os outros profissionais que estão ali te ajudando, né, informação liberta a gente, né? Conhecimento é poder, liberta a gente. Então, eu tinha muitos exercícios que é o normal que todo mundo vai passar, porque hoje todo mundo fala, você tem que trabalhar mobilidade, principalmente para quem corre. Você tem que fazer mobilidade, você tem que fazer alongamento. E, obviamente, foi o que eu sempre fiz entrando em qualquer academia. E aí eu ficava numa exaustão e eu falava, cara, não é normal, não fiz um exercício tão assim. Aí quando você descobre que você tem hipermobilidade e você tem um médico que te orienta, então você não tem que alongar tanto. Você é meio que naturalmente alongada. Determinados exercícios de amplitude você tem que evitar, porque você tem frouxidão Vai ligamentar. lesionar, E exatamente. É um isso não risco de significa lesão. e não significa não fazer atividade física, né? Então, para quem está em grupo ou para quem leu, gente, vai atrás do profissional
que não coloca terror em você, porque eu acho assim, doutora, você que é cardiologista, eu acho que na sua especialidade isso deve ser muito mais comum. Eu acho que são muito poucas situações na vida que um médico pode virar e falar assim, não se exercite, senão você vai morrer. E eu não tô falando de você Muito ser crossfiteiro competitivo, eu não tô falando de você ser o Kipchoge, que é o maratonista recordista. Eu tô falando de exercício, tá, gente? É botar o corpo em movimento. Não tô falando para você ser assim, o cara com 0% de gordura. É atividade física, né? na Então, maioria procurar bons profissionais. Na maioria das vezes, a gente vai encontrar uma forma segura de fazer atividade física e uma intensidade e modalidade segura. Existem situações muito específicas em que a gente contraindica qualquer tipo de atividade física. São situações realmente de exceção. Na maioria das vezes, todas as doenças crônicas, elas têm o exercício físico como pilar no tratamento. E as doenças cardiológicas não são diferentes disso. O que é importante? Eventualmente, vamos sair um pouco do tema aqui e falar de exercício. Eu tenho um paciente que acabou de ter um infarto e ele era maratonista ontem. Será que ele pode voltar a correr uma maratona agora? Não, agora ele não vai poder. Ah, é Mas ele bom vai senso também. poder daqui a um tempo. Provavelmente ele vai Exato. poder daqui a um tempo. Sim. Mas ele precisa ser conduzido com segurança até lá. Eu preciso esperar o músculo desinflamar, preciso tratar a doença coronária, eu tenho que dar remédio, tenho que. E aí E isso é uma discussão que a gente não tem só com o público em geral. A gente também tem essa discussão com o atleta profissional. Então imagina você pega um atleta profissional e o cara descobre uma doença cardíaca. Eu vou fazer o que com esse profissional do esporte? Sim. A tendência hoje é a gente avaliar tudo que eu posso fazer para devolver esse atleta para o esporte dele, se esse for o desejo dele. Então, é muito difícil que a gente não consiga adaptar a atividade física. E na desautonomia, o que eu queria chamar a atenção aqui é que a desautonomia não é um rótulo que vai ser igual a você não conseguir fazer alguma coisa. E o exemplo disso é uma atleta olímpica que tinha POTS e ela foi atleta olímpica e estava lá. Então, quem vai definir? Cada caso. Quanto você quer investir nisso? Quanto você quer investir? Qual que é o seu objetivo de vida? Seu objetivo é fazer atividade física para a saúde, se sentir bem? Legal, nós vamos programar isso. Você quer muito ser atleta? Então, nós vamos tentar percorrer isso aí. E aí, de acordo com a observação do caso, eu já tive várias histórias infelizes de médico que nem conhece o paciente, vai fazer um exame e fala: Ih, você tem que se conformar, você nunca vai conseguir fazer exercício. Sim. Um desserviço, né? Um Não, desserviço. e Não isso é verdade. acontece demais. Isso acontece. Eu tenho uma paciente que ficou 2 anos e meio até conseguir ter diagnóstico de uma desautonomia do POTS pós-Covid. Ela fez um quadro reumatológico também, complexo. Não era um quadro fácil, era um quadro difícil. Foi difícil para chegar no diagnóstico, para entender qual era a origem reumatológica. Depois que conseguiu fechar o diagnóstico, alinhou, tratou, e a gente teve a oportunidade de conduzir o exercício dela, ela voltou ao que ela fazia antes. Esses dias eu vi no Instagram dela que ela já está correndo 10 quilômetros. Ela não conseguia comprar um pão na padaria. Sim. Não, isso Então, foi uma coisa. Isso é muito verdade, porque eu já corri meias maratonas. E, enfim, depois que eu tive a recaída da doença de Lyme, teve todo esse quadro. Eu não, às vezes, o levantar da cama, chegar na sala já tava tudo preto, meu corpo tava gelado. E eu falei, meu Deus do céu, o que que era correr? Mas aí você começa a aprender esses mecanismos de hidratação, de sal, de etc e tal. Existiu um momento, sim, que eu precisei, né, desse suporte medicamentoso, mas ele não foi o tempo inteiro. Ele foi por um período, né, porque realmente eu cheguei a dar umas apagadas bem fortes, assim, de perder total a consciência, foi um negócio mais assim, e teve aquela coisa, assim, um perigo no momento de Bia, não é pra você ficar sozinha. Eu desmaiei dirigindo, doutora, né? Não é pra você ficar sozinha. Eu caí cozinhando total, assim. Então teve um período de, pera lá, né? Existe um risco aqui agora.
que eu venci esse período, aprendi várias outras coisas, então até para quem está aí muitas vezes se questionando, ah, não tem como, gente, tem sim, só a prova disso, tem como. Mas a gente precisa ouvir o nosso corpo e a gente também precisa estar acompanhado por bons profissionais, Uhum. né? Doutora, eu nem percebi que a gente está aqui falando tem mais de uma hora, eu tô achando ótimo que o Instagram não derruba, porque ele dá 1 hora e meia às vezes para eu falar, então eu vou falar. E que eu acho que uma coisa importante que o paciente, ele precisa procurar um médico que pelo menos tenha a disposição de ouvir, né? Porque a questão do exercício, ela não é só benéfica para o corpo, ela é benéfica para a saúde mental. Então, muitas vezes você tirar a corrida, a musculação, alguma coisa de uma pessoa, você não está mexendo só com a saúde física dela, você não está mexendo só com a questão estética, você está mexendo com o emocional dela, com a saúde mental dela de uma maneira muito profunda. Então, é importante que a gente, como paciente também, a gente também não pode jogar tudo pro médico. A gente precisa falar, putz, doutor, é muito importante para mim fazer alguma atividade. Me ajuda a fazer de forma segura? Se tiver que segurar um pouquinho agora, gente, sabe? Como ela falou, se infartou hoje, amanhã você vai voltar a correr. Já tô liberada para correr? Calma, mas não significa que você, né, não precisa desistir do esporte, etc. Como a doutora colocou bem aqui, são casos bem pontuais. E, E, gente, para quem perguntou, a live vai ficar salva assim, fiquem tranquilos. e tudo depende da vontade de cada paciente, né? Por exemplo, vamos pensar aí no extremo, a pessoa é atleta profissional, ela ganha dinheiro com isso. E aí ela descobre uma doença que tem relação com o risco de morrer de repente, de morte súbita, e que piora com o exercício. E aí ela, pô, eu fui atleta até aqui. Aí ele tem que parar para pensar, o atleta. Sim, Eu quero continuar nesse risco ou não? Vai ter gente que vai responder sim, vai ter gente que vai responder não. E essas decisões, elas são muito individuais, não tem como a gente julgar. Nossa posição como profissional de saúde é facilitar a pessoa de chegar no objetivo dela. E ponderar com ela o que é interessante de fazer. Ah, não, mas você pode dizer, mas até 2 anos atrás eu corria maratona. Eu falo, sim, e hoje, a Bia de hoje, quer correr maratona ainda? Então tá, Bia, ó, agora, para chegar na maratona, o esforço vai ser um pouco diferente do que você já fez, mas tem chance de você chegar lá. Vamos traçar um caminho, que é o caminho onde tem maior chance de você voltar à maratona, e a gente vai fazer o máximo para te conduzir até lá. de maneira E aí, nisso também, segura. de maneira segura, lógico. Então, existem formas. A Bia de hoje tem que investir diferente do que a Bia de antes do pote, certo? Com Não certeza, é o mesmo tipo de esforço, é mais esforço com agora. Mas se a certeza. Bia de hoje quer continuar, quer recomeçar, tá tudo bem, a gente conduz. E aí é onde entra uma coisa importante também. Como essas doenças têm prejuízo da qualidade de vida, é importante, se possível, um acompanhamento psicológico conjunto. Porque a gente tem que a gente tem que reprogramar nossos objetivos, reprogramar o tempo que a gente vai atingir o objetivo, né? Sim, A gente tem que ponderar, será que eu não estou só teimosa com o meu passado e eu realmente quero tudo isso para agora? Ou como é, né? Então, esse acompanhamento multiprofissional só ajuda. Então, médico, fisioterapeuta, a nossa equipe de fisioterapia lá, eu não tenho condição de virar para fisioterapeuta e falar, eu quero que você faça esse exercício. Não, eu digo, olha, eu preciso que você fortaleça o músculo da perna. Agora, como é que você vai fazer isso aí? É o trabalho dela, né? sim, A gente tem macetes que a gente vai pegando, eu vou pegando e ela vai me dando informação e a gente vai trocando para a gente crescer junto. Mas cada profissional tem um olhar diferente e é preparado de forma diferente para isso. Então também não adianta você chegar no médico e esperar que o médico tenha uma postura de psicólogo com você, porque ele não é treinado para isso. Você não vai ter o mesmo resultado de se você for para um psicólogo que treinou para isso. É claro que a gente, como sim, médico, tem que desenvolver nossas habilidades de comunicação, de conversa, de sim, empatia, de tentar fórmulas para que o paciente mude o estilo de vida dele, mas o paciente não pode me considerar terapeuta, porque eu lógico. não consigo pegar isso, né? Eu não tenho habilidade para isso. Então, a conversa é fundamental. Não existe tratar ninguém sem conversar. Mas não a ponto de ser
psicólogo, né? Então, esse Sim. tratamento junto precisa estar. Isso, essa inclusive é muito, né? A minha primeira formação é jornalismo e a minha especialização ela é em bem-estar. E isso é uma questão que eu acho que para todo mundo que tem uma doença crônica ou uma doença que possa impactar na sua qualidade de vida de maneira geral, se você não fizer ajustes, você precisa, gente, porque você não ficar teimoso, sabe? E eu gosto muito de dar um exemplo que, mas não quero pensar na doença. Gente, à medida que a gente vai envelhecendo, você fazia coisas novinho que você não consegue fazer à medida que você vai envelhecendo. Isso é natural. Aí tem gente que envelhece e surta, porque ela não aceita o envelhecimento do corpo, da aparência, das habilidades. E aí você vê pessoas se deprimindo porque ela simplesmente não aceita aquele processo, ela não descobre outros prazeres, outras formas, né, de viver a vida. O mesmo acontece para a doença, eu acho que o mesmo acontece para uma limitação momentânea ou talvez para o resto da vida de uma desautonomia, né? Eu posso falar, eu sou a desautonomia. Não, oi, tudo bem, gente? Oi, meu nome é Beatriz, eu sou desautonômica, é só sobre isso, minha vida é isso. Será que talvez é por aí, né? Eu acho muito importante a gente falar, conscientizar. Em muitos momentos esse rótulo ele é muito importante, mas a gente precisa pensar um pouco além, porque senão a gente também fica hipervigilante, né? Gente, qualquer pessoa pode ter uma queda de pressão. Eu não necessariamente, eu não preciso patologizar tudo. Ai, meu Deus, a sua autonomia tá aqui agora. Ai, meu Deus, não, gente, você não comeu. Você não bebeu água, né, doutora? Como você falou, você não bebeu água. Não precisa ir para esse extremo. E a gente caminhando aqui para o final, foi uma pergunta, doutora, e me perguntaram de novo no WhatsApp, duas pessoas, existe alguma relação hereditária genética, uma predominância masculina, feminina ou de idade para desautonomias? Ó, não existe uma condição genética no sentido de estar no DNA, mas existe uma associação familiar. Então, existem famílias com o mesmo quadro. O que existe? O Ehlers-Danlos, por exemplo, o espectro da hipermobilidade, é de base genética. Aí, quando eu tenho a base genética do Ehlers-Danlos, eu posso ter uma doença do DNA, de fato. E aí, vários podem ter desautonomia também, né? Mas a base inicial não é a desautonomia, é o Ehlers-Danlos, certo? Sim. Existe idade de predomínio para vasovagal hipótese, geralmente começa final da adolescência, início da vida adulta, os sintomas. Vasovagal costuma melhorar e hipótese costuma ser uma situação que eu controlo, mas a pessoa vai convivendo com isso. Se tiver uma causa, eu consigo, tratando essa causa, provavelmente amenizar muitos sintomas e pode ser transitório dependendo da causa. Uma outra causa importante é dor crônica, né? Então, se eu resolvo a dor e o POTS era por causa da dor, eu consigo melhorar. Ou tinha uma influência muito grande da dor, aí eu também consigo melhorar. Na falência autonômica e na hipotensão ortostática é mais na idade mais avançada, nos idosos e com doenças neurológicas ou crônicas, como a gente comentou no começo. Aí, no caso, aquela coisa que meu pai ele fala muito isso. Isso é uma coisa relacionada com a desautonomia, que pessoal, você sabe como é que é? Velho não pode levantar rápido. Isso é hipotensão Isso ortostática. não Exatamente. viu, gente? E Porque a gente tá ali, a gente não sabe. Às vezes a gente acha, não, nunca ouvi falar. Você só fala de outro jeito. o que acontece nos idosos? E esse é um ponto importante. Só faz diagnóstico de hipotensão ortostática quem mede a pressão deitado, sentado em pé. Porque é muito comum que o idoso ou os pacientes com doença crônica, eles tolerem deltas, diferenças de pressão muito grandes. Essa minha paciente que faz 200 deitado e 80 em pé de sistólica, ou seja, 20 deitada e 8 em pé, ela não sente nada. Tudo bem com a senhora? Tudo, tô ótima. Quando a gente faz o tilt dos pacientes que têm esse tipo de desautonomia, às vezes a pressão tá 5 e eles estão conversando com a gente. O senhor tá sentindo alguma coisa? Ele já tá falando devagar, ele já fala E vai devagar, mas ficando ele não percebe. letárgico. Ele não percebe, porque vai dessensibilizando. Então é importante.
medir a pressão deitada em pé quando a gente desconfia ou quando tem história de tontura, síncope, principalmente relacionada a levantar. Levantar rápido e dar aqueles pontinhos pretos, sabe? Todo mundo já passou por Sim. isso. Todo mundo. Isso é normal, é só porque demora alguns segundos para a pressão regular. Em algumas pessoas, esses segundos é suficiente para desencadear um reflexo vagal. E aí o desmaio vem de um reflexo vagal depois de uma hipotensão ortostática. Nos idosos ou nas doenças crônicas, ele vai perdendo, ele nem sente mais esses pontinhos, não percebe que a pressão está caindo. E eu acho que é por isso que é importante a gente também ter essa consciência, né, doutora? Agora, eu acho que é uma coisa aí, vi muito cardiologista compartilhando essa semana, né, que a Sociedade Europeia de Cardiologia está mudando aí os parâmetros para considerar a pressão elevada. Calma, gente, tá? É europeia, não chegou aqui ainda. Vamos. Na verdade, a gente adota com uma certa rapidez as diretrizes europeias e americanas. Então E a assim, gente vai chegar aqui. não é que e a diretriz ela é feita de muitas pessoas Sim. e tá todo mundo tá todo mundo mais ou menos no mesmo tempo. A gente teve até uma discussão na semana passada aqui na Sociedade Brasileira de Cardiologia do DF sobre hipertensão, justamente. E um dos colegas fez essa pergunta. Só que a diretriz ela precisa ter um tempo. Então, a nossa diretriz, ela está bem mais atrasada em relação à Sim, europeia. Então, eu não vou seguir uma diretriz só porque ela é brasileira, né? Eu tenho que seguir as evidências científicas mais atuais. A diretriz, ela é um guia para a gente, ela não é uma lei. Então, eu sim, tenho que... E assim, a diferença nessa 12/7 aí, a pressão antes era 12/8, né? Ah, o bom é 12/8. E agora caiu para 12/7. A importância da gente não negligenciar o 12/8 ele não passou a ser hipertensão, mas ele passou a ser um momento em que eu tenho que ter mais vigilância. Então, não é que deu 12/8 eu vou tratar. Deu doze sim. por oito eu vou aumentar a minha reavaliação. Então, se deu 12/7 eu vou manter um tempo mais longo. Deu 12/8 talvez seja melhor eu fazer um mapa, que é um exame da pressão. Talvez seja melhor eu rever esse paciente aqui em 6 meses. Ou deu 12/8, então será que não é bom já diminuir o sal desse paciente, ou reforçar o exercício, entende? Então, é nesse sentido que é muito importante, porque a gente percebeu que o 12/8 não era o mais ideal. Mas não é para fazer uma tempestade em copo d'água também, não. Mas é para a gente entender isso. E tratar a hipertensão significa medir pressão deitado em pé também, né? Principalmente quando tem sintoma de tontura quando levanta. E, doutor, uma última pergunta, porque essa chegou um monte aqui para mim, enquanto a gente estava fazendo a live, porque a gente está falando muito de pressão, quando a gente fala de desautonomia, a gente não está falando só de queda de pressão, a gente está falando, inclusive, desse aumento abrupto ou dessa pressão sempre muito alta, não, não é só a queda. É isso mesmo ou não? Na falência autonômica, sim. Porque nesse tipo de desautonomia, o que que acontece? O vaso ele não responde. O vaso não responde para contrair nem para relaxar. É como se fosse um tubo rígido. E aí quem estuda física vai entender. Que o tubo rígido ele não se adapta. Sim. A pessoa deita, a pressão aumenta porque a gravidade está a favor. A pessoa fica em pé, a gravidade está contra, a pressão cai. E aí eu tenho que me Viva meio de preocupar. compressão, gente. E aí eu tenho que me preocupar tanto com a pressão alta como com a pressão baixa. E teve uma pergunta que eu não lembro se foi para você no meu Instagram, não sei. Se é possível ter hipertensão e desautonomia. É possível, vai complicando cada vez mais a nossa vida. Nossa Porque aí Senhora. eu preciso saber em que momento eu vou tratar, como eu vou tratar, que droga eu vou priorizar, que droga eu vou evitar. Mas existe? Sem dúvida existe. Entendi. Doutora, eu acho que a gente está meio que caminhando aí para os finalmente. Eu googlei aqui, eu descobri que a live pode ter 4 horas, tá, gente? Mas isso aqui não vai ser uma vigília da desautonomia. É bom que fica um gostinho e a doutora volta para conversar com a gente, porque como a gente percebeu aí, gente, quando a gente fala não é uma coisa a desautonomia, é um leque. E a gente podia fazer uma live de cada tipo de desautonomia e eu acho que ainda ia faltar tempo, porque, né? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, eu acho muito importante, gente, live não é consulta, né? A doutora ela pode ser maravilhosa, mas ela precisa conhecer o seu
o seu histórico, né? O seu quadro como um todo, coisas, né, que eu acho muito importante e eu acho que é uma característica de bons médicos é fazer perguntas nada a ver. Eu vou explicar, tá, gente? O meu médico que cuida de mim, o Dr. Carlos Levinsky, que trata a doença de Lyme, eu acho que umas primeiras das consultas, ele fazendo umas perguntas e eu assim. E essas perguntas eram, como é que é seu estilo de vida? O que você faz nas suas horas de lazer e tal? Eu falei, cara, eu tô falando que eu tô passando mal, tô falando que o que que esse cara tá. Essas, né, na minha cabeça, essas perguntas nada a ver. Mas essas perguntas, para um bom médico, constrói, né, a persona do paciente, o estilo de vida, que daí ele pode entender a nossa dinâmica para adaptar ali para o nosso tratamento, para ver o que que é possível para a nossa realidade, para as nossas queixas. Lembrando que é importante que os profissionais se conversem, mas que a gente precisa de vários, né? Assim, não é chegar no consultório da doutora Patrícia e fazer dela. Você vai ser uma psicóloga, uma psiquiatra, uma médica da dor, vai cuidar do meu coração e ainda vai trazer a pessoa amada em 7 dias, né? Não, não é assim. A gente tem Essa, que. essa eu nunca fiz, hein? Essa daí da pessoa amada, eu acho que essa daí eu nunca consegui. O médico é bom, gente, mas ele não pode fazer milagre. Então, eu acho importante a gente ter essa consciência como paciente. Eu acho que a internet ela trouxe isso pra gente. A informação tá ali, né? Eu vi já você falando muito, doutora, que tem muitos pacientes que eles fazem o próprio diagnóstico. Eles suspeitam e muitas vezes eles vão procurar um profissional esperando que ele confirme. Porque ele já levantou essa suspeita, né? Então, para a gente já ir arrematando aqui o final da live, por que é tão difícil, doutora, pensar, colocar assim a desautonomia como uma possibilidade diagnóstica, como né? E por que essa frase do fica tranquilo, não é nada não. Não, mas só desautonomia. O principal motivo é porque a gente não aprende desautonomia na faculdade. Eu aprendi desautonomia de verdade quando eu fiz uma subespecialidade cardiológica de arritmia. Então, qual foi a minha trajetória? Minha trajetória foi fazer 6 anos de medicina, 2 anos de clínica médica, um ano trabalhando, cabalístico, um ano. É, 2 anos de cardio, e aí eu decidi fazer arritmia clínica, onde eu de fato aprendi a manejar as desautonomias foi nessa subespecialidade de arritmia. E eu passei, não foram assim, não tô falando isso para me gabar, mas eu passei pelos melhores lugares que eu podia fazer de faculdade e de formação em cardiologia. Eu fiz faculdade na Escola Paulista, fiz clínica médica na Escola Paulista e aprendi muito lá. Mas eu não tive desautonomia na faculdade. Se eu tive, foi uma outra aula, que eu não me lembro. Sim, Depois eu fiz cardio no INCOR, e aí sim eu aprendi um pouco de desautonomia quando eu estava no estágio da arritmia dentro da cardiologia. Mas adquirir habilidade para conseguir tratar hoje, como eu trato as desautonomias, eu consegui adquirir na minha subespecialidade de arritmia. Tanto que a maior parte das pessoas que me encaminham pacientes são os meus próprios colegas cardiologistas. Então, o que, que a gente espera de uma pessoa que é clínico geral? Que ele saiba que existe. Mas ele possivelmente não vai ter todos os recursos para fazer diagnóstico e acompanhamento sozinho. O que, que eu espero de um cardiologista? Que ele saiba descartar o que não é desautonomia, descartar a causa que pode levar à morte súbita, isso eu espero dele, sim. e ele conduza os casos mais tranquilos de desautonomia. Os casos mais difíceis, possivelmente ele vai precisar encaminhar também. Uhum. E aí, para quem estudou muito, eu sei que essa é uma realidade. São vários pacientes. Essa semana eu fiz o atendimento de uma paciente e eu falei para ela no final da consulta, eu falei, putz, eu não sei se é desautonomia que você tem, não tá aparecendo. Não tô conseguindo fechar aqui. Vamos olhar algumas coisas a mais para eu poder entender melhor. Pode ser, mas eu não tô convencida de cara. Então, mesmo quando chega um paciente para mim já encaminhado por desautonomia, o que, que eu faço? Eu faço o meu diagnóstico. Eu começo do zero e eu construo esse diagnóstico de novo. Claro que é muito mais rápido quando já veio encaminhado. Sim.
mas eu tento validar esse diagnóstico que veio de um outro colega. E aí eu tento entender e vou refinando aos poucos. Mas eu também confesso que quando eu saí da arritmia, eu já tinha feito toda essa trajetória de formação. Eu atendia 10 anos atrás, lá atrás, quando eu acabei a minha residência de arritmia, eu atendia desautonomia igual eu atendo hoje? Não. Hoje eu atendo muito melhor. Mas muito melhor. E daqui a 10 Por anos quê? vai atender melhor ainda. Porque eu fui aprendendo mais. E Sim. aí tem que ver para que médico você vai também. Então, por isso, hoje a medicina ela é muito fragmentada e eventualmente é difícil. Para os casos mais triviais, a Mais gente vai, brandos, né? Talvez. exato, a gente vai conseguir dar conta da maioria dos casos, né? Mas tem casos que merecem um subespecialista, que é o meu caso. Então, é interessante você, se você acha que tem desautonomia, é importante que você busque alguém que consiga te validar isso. Não dá para você ter seu diagnóstico. Eu acho até às vezes difícil de falar de remédio, porque às vezes a pessoa vai começar a se automedicar. Isso não Sim, vale a pena. Não é perigoso. Perigoso porque você pode achar que é uma coisa e não é. Perigoso porque o chat GPT pode achar uma coisa e não é. Perigoso porque o vizinho pode achar uma coisa e não é. Perigoso porque a amiga do grupo pode achar uma coisa e não é. Então você exato. precisa de uma validação de um profissional interessante. E o que eu vejo às vezes é que o profissional, ele às vezes até vai até o diagnóstico. E aí Mas ele não vai no nas tratamento. condutas mais básicas ele vai bem. Nos casos mais tranquilos ele consegue melhorar e a pessoa fica bem. E tá tudo ótimo. Não precisa de um subespecialista nessa hora. Mas às vezes tem o diagnóstico e depois ele não consegue desenrolar muito nas estratégias de tratamento, que são um pouco mais. E aí, às vezes, é a hora de ir para alguém já com o diagnóstico, né? Com alguém mais interessante, ou alguém que tenha mais essa pegada do tratamento. É interessante e precisa da validação. Vou até emendar aqui que teve um comentário um pouco sobre grupos aqui, né? O que, que eu acho que os grupos eles são muito importantes, porque as pessoas trocam ideias. Mas a gente também tem que ter um pouco De filtro. de filtro, porque os sintomas, olha, palpitação, ela é desde a arritmia que mata até batimento cardíaco normal por tireoide alterada. É palpitação, menos sintoma. Então precisa ter alguém técnico. Por mais que a gente tenha muito conhecimento, chat GPT, Google, grupo, estuda, não é igual fazer a faculdade de medicina, clínica, cardio, subespecialidade e trabalhar 10 anos na mesma área. Então, é importante que tenha essa confiança também no profissional. Eu entendo que as pessoas vivem eventualmente um descrédito, Sim. mas tem gente boa, tem gente interessada, tem gente que está afim de te ajudar, né? Então, olhem com critério, abram essa possibilidade diagnóstica, mas procurem um bom profissional que te valide esse diagnóstico. E procurem se estar perto de pessoas que realmente estão a fim de levar você para frente junto com elas. Seja pacientes, médicos, amigos, que estejam a fim de te impulsionar para melhorar. Que Tem não vão gente que te vai na resumir aquilo, fala, né? doutora, mas será que eu tenho desautonomia? Eu não passo tão mal igual essas pessoas que eu vejo nos grupos, ou no Instagram, ou não sei onde. Sim, mas primeiro que existe um espectro gigante dentro de um paciente com POTS. Eu posso ter um POTS tranquilo e um POTS muito desafiador. Sim. Tem gente que tem POTS, tem gente que não tem. Tem gente que acha que tem, mas não passou nem pela validação, enfim. Então, tem que tomar cuidado para que Sim. vocês, de fato, se protejam, consigam um diagnóstico real, consigam um curso de tratamento que vão te devolver qualidade de vida e segurança, e para poder realmente passar um bom tempo da semana, pelo menos, sem lembrar que tem desautonomia, e aí Sim. encanou, opa, epa, tem desautonomia. Eu falo muito para os pacientes, né, da doença de Lyme, que também é uma doença muito desafiadora. Eu falo, gente, você tem Lyme, você não é, Isso. né? Você está doente, você não é doente. Eu sei, pode parecer bobo, pode parecer uma coisa só semântica, mas se a gente começa o tempo inteiro ficar nessa afirmação, tá, gente? Isso não é papo quântico, não. É porque senão a gente fica vivendo em função daquilo e a gente fica hipervigilante. A psicologia ela explica isso, ela explica isso até na percepção da dor.
Existe um nível em que você está com dor e você está incomodado. E existe um que extrapola, que é hipervigilância. É o medo de sentir dor, que te engana, porque o nosso cérebro vai entender, né? Vamos entender ele plenamente um dia, talvez, quem sabe. Mas ele engana você. O seu medo de sentir dor te traz uma informação errônea e confusa de que você já está sentindo dor. Então, às vezes, você nem tá. Mas você está com tanto medo que você já antecipou a dor. Então, essa hipervigilância também, ela pode ser bem prejudicial para a gente. E aí, doutor, eu queria te agradecer demais pelo seu tempo, por estar aqui numa segunda-feira falando com a gente, nesse que foi o mês, né? Aí para conscientizar sobre a desautonomia. Para quem está aqui, eu convido vocês mais uma vez, tanto para seguir o perfil da doutora, esse que está aqui, tanto Vivendo com Desautonomia, porque nesse Vivendo com Desautonomia ela está trazendo, né, um Instagram novo, que ela vai trazer mais conteúdos, tem caixinhas de pergunta. Tem os contatos, porque, né, doutora, você atende também online. Então, assim, nossa, mas eu tô lá no Rio de Janeiro, eu tô em São Paulo. Nossa, eu queria a doutora Patrícia aqui. Ela não vai para o Rio ou para São Paulo, mas ela pode estar aqui, né, conversar, ter essa troca, poder auxiliar. E uma coisa que você falou, doutora, que eu acho muito importante. A gente precisa, eu acho que trocar essa informação para trazer conscientização, né? Eu fico muito feliz quando médicos dispõem de um horário que eu sei que é concorrido, porque você já passou um dia em consultório, atendendo pessoas, matutando aí possíveis diagnósticos e condutas, e você ainda separa um tempinho para, né, dividir o seu conteúdo com as pessoas, porque se não, eu fico muito feliz porque você está falando, né? Porque ao mesmo tempo que você está falando aqui, vai ficar salvo, todo mundo pode compartilhar. Tem alguém que vai compartilhar agora o que o chat GPT está falando. Eu não queria falar para vocês, mas o chat GPT erra, tá, gente? Fica a dica, depois eu explico para vocês, mas o chat... E erra Ele é, feio, né? ele é treinado para não falar eu não sei essa resposta, né? Ele essa Exatamente. resposta, É né? horrível, mas ele é treinado para te enrolar às vezes, inclusive para você sentir. E isso pode ser muito prejudicial, especialmente para a nossa saúde, né? Não estou dizendo que médicos não são passíveis de erro, mas se você se automedicar, ou se você perguntar para o ChatGPT agora, colocar todos os seus sintomas, ele pode te dar 3 dias de vida, né? Que é aquela coisa do Google, como sempre foi. Como ele pode te dar uma conduta que te deixa calmo e tranquilo, e você tá com uma coisa que você realmente precisava de um olhar de um médico para fazer um alerta, para entrar com uma intervenção, para entrar com uma medicação, para entrar com, né, com um protocolo. E aí, doutora, uma última pergunta que foi, eu acho que é fechando isso e que tem muita relação existe um período onde a gente pode ficar totalmente assintomático? Passei tudo isso, tô tomando água, repondo com sal, tô de olho na alimentação, tô conseguindo fazer atividade física. Posso ficar assim, tipo assim, assintomático? Pode, na Total? fase vagal é onde a gente mais vê isso. E no POTS é muito comum. O POTS, se a pessoa com POTS estiver conseguindo manter a atividade física, provavelmente ela vai ficar bem, enquanto ela conseguir manter exercício. Pode ter os momentos de pior após infecção e tal, mas se ela vem bem condicionada, ela recupera bem mais rápido depois, mesmo que ela tenha uma outra infecção, uma dengue, uma covid, uma gripe, qualquer coisa. Então, manter o exercício é importante no POTS, muito importante. E as medidas comportamentais, à medida que a pessoa vai incorporando isso, isso deixa de ser uma recomendação e deixa de ser um negócio que ela faz naturalmente, né? E que você Então, percebe que quando você dá uma negligenciada, exato, você tenta esquecer da desautonomia, ela lembra que ela tá ali, então não dá mole não. super, super dá para ficar sintomático, dá sim. Doutora, suas considerações finais. Você tem um fã-clube aí que subiu um monte de gente dizendo melhor doutora. A Marina já falou que a consulta já está marcada, ela é de Minas, né? A Taília Lemos falou, já não sei mais em quantos médicos ela foi tentando diagnóstico, um monte de gente aqui te agradecendo. Doutora, tem me ajudado muito nesse processo de descobrir se eu tenho desautonomia e qual que é. Pessoal agradecendo por toda a sua generosidade com a gente, para compartilhar tanto conhecimento.
Não, eu gostaria só de agradecer essa oportunidade mesmo, agradecer a você. Já estou aqui, sua fã também, de ver sua trajetória e sua bandeira aí, né? E esse compromisso de levar informações mesmo de qualidade, com atenção, segurança, sem terrorismo. Eu acho que é muito, a gente acaba se encontrando por aqui, né, nas redes sociais, mas já Sim. entende que tem uma mesma pegada, uma mesma comunicação. E muito obrigada por esse espaço aqui e pelas pessoas que ouviram a gente. E estou super à disposição. Tá ok, doutora. Gente, uma coisa que a doutora falou muito importante, parece que os bons eles se seguem, né? Porque a gente, o seu nome chegou para mim como a rainha da autonomia pelo doutor Elber. E o doutor Elber, eu acho que a gente pode falar isso numa outra oportunidade. Ele é um médico aqui em Brasília, um neurologista maravilhoso, especialista em dor, e ele fez o meu diagnóstico, né, de hipermobilidade. E é muito interessante como essa coisa, né, do médico super específico, da especialidade, que não sei o quê. E você ia achando que o chat GPT ou o seu grupo das tias do Zap vão te dar o diagnóstico. A doutora formou, atende há 10 anos, tem especialização da especialização da especialização. E a gente quer pegar o atalho, né? Então, gente, às vezes o atalho não compensa. Então, fica mais uma vez o convite para vocês seguirem os perfis da doutora, se informem, gente, com as fontes corretas, pelo amor de Deus, não façam terrorismo com as pessoas. Se você tem desautonomia, se você conhece alguém que você fala, ixi, ó, fulano é desse jeito, né? Procure bons médicos, seja acompanhado por ele. É importante a gente se informar, mas mais do que isso, é importante a gente ser acompanhado por um médico que sabe o que está fazendo com a gente, tem um compromisso com a nossa melhora, não com a nossa doença, né? Então, doutora, muito obrigada, uma ótima semana para você. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. A live vai ficar salva. Você pode compartilhar, você pode ver de novo, você pode mandar pergunta tanto para a doutora quanto para mim, se ficou mais alguma coisa. E a gente vai ter outra. Tô sentindo. Agora eu vou ter que voltar no meu tchau só porque teve uma pessoa especial que me mandou uma mensagem aí, que é o Gustavo. O Gustavo é o meu colega de residência de cardio e de residência de arritmia, que está lá em Itabuna. Um cara que eu amo de paixão, que a gente foi colega aí de residência, e é um baita de um cardiologista e arritmologista para quem precisar. Tá vendo? Os bons seguem os bons, gente. Às vezes vai ter gente. Tchau, doutora. Obrigada, viu? Tchau, Uma tchau. ótima noite para você. Tchau, tchau.